Para tudo que você tá fazendo aí, porque o que você vai ver agora é incrível. É a primeira vez que a gente vê algo como isso acontecer no STF. Então bora lá, direto ao ponto. Olha aqui a manchete que saiu no... Assiste aqui comigo a este momento. Bolsonaro tá de propósito, fizeram isso de propósito com o presidente Bolsonaro, para interferir nas eleições de 2026. Ele está sem celular e sem comunicação. Ele está sem articulação. Então, o Ciro Nogueira foi, primeiro, hoje foi o Tarcísio, e tem mais 5 pessoas indo falar com o presidente Bolsonaro. E por que estão fazendo esse movimento? Porque o Ciro Nogueira e o pessoal do Centrão já deu ali a letra, que o candidato deles é o Tarcísio. A Rede Globo está dando a letra, o candidato é o Tarcísio. E eles estão tentando acuar o presidente Bolsonaro para fazer essa escolha de forma antecipada. O que o presidente vai decidir ou não cabe a mim. Eu tenho a mesma opinião que o Fábio. Eu sou aquilo que o presidente decidir, em gênero, número, grau. Mas eu volto a afirmar, este jogo não está perdido. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte e só quem está querendo isso é o centro. É o Centrão, que está jogando isso agora como moeda de troca com a direita para querer, porque eles sabem que se for através do voto, MDB, republicano, ninguém chega ao Palácio do Planalto. Ninguém chega. Hoje, só através do Bolsonaro a pessoa chega ao Palácio do Planalto. Se não for por ele, ninguém chega lá. Então, existe um movimento de dentro do centro para tentar empoderar as ideias deles. E até que ponto esse xadrez vai ser jogado, eu não sei. Então, eu estou juntando toda essa massa, porque a pressão que vem de fora, a pressão interna desta galera que está assistindo exatamente agora, só vai ser 11h30 da noite no Brasil, e as pessoas estão ligadas aqui querendo saber de política. Tudo isso é um caldeirão e a esquerda está acuada. Pode falar Rede Globo o que quiser. Gente, vou dizer uma coisa para vocês, não ouço o que esses caras falam. Ao final das eleições de 2022, um sentimento muito forte de incompreensão tomou conta de quem votou no presidente Jair Bolsonaro. A sensação que tínhamos era que estávamos sendo calados e de que as narrativas desconstruíam a imagem de um homem que mudou o destino do Brasil. A direita foi atacada por todos os lados incessantemente, em redes sociais e na grande mídia. Éramos chamados de fascistas, homofóbicos, negacionistas. Relacionavam a direita com o nazismo. Diziam que espalhávamos notícias falsas e que éramos contrários à democracia. Ao mesmo tempo, a esquerda era vendida como sendo a frente ampla da democracia, de que nós éramos o ódio e eles o amor, que nós éramos os exploradores e eles os salvadores, de que eles salvariam a Amazônia e que nós éramos os destruidores do meio ambiente. O sentimento de cada um de nós demonstrava uma campanha disfuncional, que tinha um viés ideológico claro para beneficiar um único lado. Com o depoimento do ex-secretário do Departamento de Estado americano Mike Pence, o que era um sentimento se tornou uma certeza. Segundo Pence, o Partido Democrata e o governo Biden repassaram milhões de dólares ao Brasil via uma agência chamada USAID, não para ajuda humanitária, mas para financiar ONGs de esquerda para censurar a direita, manipular as redes sociais e direcionar o debate público desde 2019 até o período eleitoral de 2022. Além de tudo isso, tinham os tais checadores de fatos, pagos com esse dinheiro, que diziam que o que a direita falava era mentira e com isso derrubavam as postagens dos apoiadores do presidente Bolsonaro. Essa máquina de censura foi determinante para nos silenciar e favorecer a candidatura de Lula. Se tudo isso se confirmar, o PT foi beneficiado por dinheiro estrangeiro. O mesmo PT que vive repetindo o slogan Brasil Soberano, pode ter sido cúmplice de uma das maiores interferências estrangeiras da nossa história. Com tudo isso, Bolsonaro e todos nós da direita seríamos as verdadeiras vítimas de um golpe internacional executado pelo Partido Democrata Americano, que se aliou à esquerda brasileira. Agora é a hora do Congresso Nacional reagir, instaurando uma CPMI para entender o verdadeiro envolvimento do PT em toda essa história. Como disse o deputado federal Felipe Barros, presidente da comissão que ouviu Mike Pence, soberania se defende e liberdade não se negocia. E eu queria que você olhasse esse vídeo aqui.
que se você enxergou esse vídeo aqui que eu gravei durante o CPEC aqui nos Estados Unidos, aquele mesmo que o Donald Trump me citou, você prestou atenção nessa mensagem que eu vou passar agora. Enviada, que é o primeiro passo para depois para as ações concretas. A gente também está vendo agora circular na imprensa aí matérias dizendo que o PT desistiu da CREDEM. CREDEM é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e está quase 99% certo que eu vou ser o presidente. Fico muito feliz com todos vocês que me apoiaram, mas muito mais do que isso. Feliz também porque é ali que vai ser travado o debate sobre essa questão toda da USAID, das supostas interferências eleitorais que ocorreram no Brasil na eleição de 2022. Então contem comigo, né, com a minha honestidade, a minha coragem. Aquela pessoa ali embaixo, gente, é o Mike Benz, tá? Ele que foi na CREDEM essa semana. E a minha transparência para trazer para vocês aqui, que me seguem nas redes sociais, esse recado, beleza? Um abraço, fiquem com Deus. E os bons ventos da liberdade vão voltar a soprar no Brasil também, se Deus quiser. Isso daí, meus caros, foi antes de eu anunciar o meu exílio. Né? Foi no evento do CPEC que o Trump me citou honrosamente no meio do público. Depois eu fui no Brasil, trabalhei a semana em Brasília, voltei para passar o carnaval nos Estados Unidos e desde então não retornei mais ao Brasil. Então, nesse momento, tinha a real expectativa de eu ser presidente da CREDEM. E eu falava que a minha primeira pauta seria colocar uma audiência pública com o Mike Benz. Como aconteceu tudo o que aconteceu, não pude retornar ao Brasil, mas sinto-me muito bem representado pelo deputado Felipe Barros. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse nome, seguissem o Felipe Barros na rede social. Ele é do meu partido, ele é do PL. Muita gente conhece ele devido ao trabalho excelente que ele desempenhou naquela CPI das fake news, em várias outras atividades. Tá? Deputado nota 10. E ele fez o requerimento e aprovou o requerimento para essa audiência pública. E o que aconteceu nessa audiência? Nessa audiência, o Mike Benz, em bom português, jogou tudo no ventilador. Colocou tudo o que tinha, né? Talvez nem tudo, porque o tempo talvez precisasse de mais tempo, mas ele botou muita coisa adiante de financiamento americano para interferir nas eleições brasileiras, as parcerias com o TSE. E aí, para que esse vídeo aqui não seja tão longo, eu vou pegar só um dos vídeos que ele apresentou. É um vídeo onde o ministro Luiz Roberto Barroso, ele fala em inglês, e aí vem a tradução simultânea para português, e eu vou querer colocar esse vídeo, vou colocar esse vídeo aqui para a gente assistir, porque ele é importantíssimo e escancara aquilo que a gente está vivendo no Brasil hoje, que ainda é legado desse governo Biden. O Moraes, ele não fez o que fez sozinho, ele fez com respaldo, ele fez com parcerias com essas agências de fato, checagem de fatos, ele fez com dinheiro do pagador de impostos americanos, e isso tudo tem que ser tirado a limpo. Porque isso sim foi uma verdadeira interferência na soberania nacional. Não é o que o Eduardo e o Paulo Figueiredo fazem aqui, não. Vamos dar uma olhadinha aqui. Excluídas por transmitir mensagens políticas ilegais, não solicitadas, especialmente quando vai contra o sistema eleitoral ou o Tribunal Eleitoral. O Barroso está falando que foram excluídas 200 contas de pessoas que criticaram o sistema eleitoral. Repare, não existe crime no Código Penal para isso. Ele está, na verdade, se gabando, ele está tirando uma onda por ter bloqueado tanta gente. E aí, na continuidade, ele vai falar, né, da satisfação dele de ter reduzido ao máximo aquilo que ele entende, o combate à desinformação, que, na verdade, é só um nomezinho bonito para censura. Onde eu tive que excluir post meu, debaixo de ameaça de grandes multas, eu, Flávio, Nicolas, várias outras pessoas tiveram que excluir posts. Ou, né, foi deliberadamente retirado da rede social, a pessoa nem excluiu. Vinculando Lula a Maduro, falando do Lula a favor do aborto. E a gente vê hoje, né, os ministérios, as ministras dele fazendo declarações em favor do aborto. Então a gente só queria expor a verdade, mas nem isso a gente conseguiu. Mas agora a gente está no momento para isso. Agora que o Moraes está emparedado, o Moraes está com problema com o caso Felipe Martins. Ele está com problema com a lei Magnitsky. Ele está com problema porque ele tem um impeachment cada vez mais forte e já conseguiu a maioria de assinatura dos senadores. Ele tem diversos problemas para tomar conta. Ele está com a esposa dele, talvez na mira aí da Magnitsky para sair. Vamos ver o que acontece. Então,
nesse momento de fragilidade do Moraes, onde várias pessoas foram para a rua, milhões foram para as ruas, por mais de 60 a 70 cidades do país inteiro, o Moraes está nas cordas. E aí vem um excelente momento, caiu como uma luva essa audiência aqui do Mike Pence, né? Na verdade, Papai do Céu, ele não demora, ele capricha. E agora veio à tona essa audiência com esse vídeo. Então, dando continuidade, o Barroso está aqui se gabando que ele derrubou 200 perfis nas redes sociais durante as eleições de 2022. Então, a primeira coisa que nós fizemos para poder combater a má informação foi fazer esse acordo com a rede social e também nós... Esse acordo que ele fez com a rede social, na verdade, era ameaçar de tirar a rede social do país. Tá? O Mark Zuckerberg até, durante ali a toma de posse do Trump, o Zuckerberg ele fez um vídeo, logo depois, ele fez um vídeo até falando que, olha, a gente vai mudar a nossa política, a gente vai voltar... Basicamente, ele falou com outras palavras, né, que vai voltar a respeitar a primeira emenda norte-americana e vai parar de censura. Relatou que existia muita pressão, principalmente de órgãos de justiça da América Latina, para que eles censurassem. Então, é isso daí que Mark Zuckerberg está falando, exatamente desse momento aqui que o Barroso está falando, desses convênios com as redes sociais. Fizemos um acordo com 9 agências de verificação de informação no Brasil. 9 agências de verificação de informação no Brasil. Temos aqui, vamos lá, Fato ou Fake, Estadão Verifica, UOL Confere, Agência Lupa, Aos Fatos, Comprova, Boato.org e Farsas, e a outra que era a AFP. Essas agências chegaram a receber cerca de... Elas não, né? Na verdade, teve uma ONG, por exemplo, que recebia repasse do governo norte-americano, chamada Medan, que recebeu 5,7 milhões de dólares para fazer a criação dessas agências de checagem de fato por aí. É tudo de esquerda, pessoal. Não se engane. Tudo de esquerda. O que você faria com 5,7 milhões de dólares? Vamos arredondar para 6. 6 vezes 6, a gente está falando de 36 milhões de reais. Você imagina você com 36 milhões de reais para criar um aparato de jornalistas e de pessoas de esquerda para censurar os outros, colocando aquilo, dando um verniz de combate à desinformação. É muito dinheiro. É por isso que às vezes você não entende, né, como que essa galera vende tanta notícia falsa, barrigada, tentativa de manipulação da informação pública e ainda consegue se sustentar, se manter ali naquele canal de comunicação. É por causa disso. 5,7 milhões de dólares foi só para a Medan. Tem outras ainda, tá? Ainda tem Aos Fatos, tem a Comprova, que é a agência de checagem da Abrage. Vocês lembram da Abrage? Aquela que foi proteger o João Sacconi, depois de ele fazer aquela matéria canalha com a minha esposa? Pois bem, a Abrage. Sabe quem é a diretora em posição de destaque dentro da Abrage? Juliana Dalpiva. Aí você começa a conectar os fatos, você vê que é muita grana envolvida. E isso daí, sim, numa clara interferência de um país em outro. Uma clara interferência na soberania nacional. Mas vamos continuar dando uma olhada aqui no que o Barroso está falando. Criamos um grupo de WhatsApp e quando nós vemos agências de verificação de informação no Brasil, criamos um grupo de WhatsApp e quando nós vemos as informações, criamos um grupo de WhatsApp que temos razões de duvidar da sua autenticidade, nós enviamos em nosso grupo as agências de verificação de fato imediatamente. Pessoal, presta atenção só numa coisa aqui. Vocês não estão, talvez, pescando. O que o Barroso está fazendo aqui? Ele está falando em inglês. Ele está disseminando esse vírus brasileiro como algo exitoso. Isso aqui que ele está fazendo é o que, na prática, é a tradução daquele discurso dele de nós derrotamos o bolsonarismo. É isso aqui que ele está fazendo. E ele está mandando para os outros países. Aí depois o Trump vem dar uma magnífica na cabeça do Alexandre de Moraes, tira o visto desse pessoal, porque se ele faz censura, ele não quer ir na terra da liberdade, no farol da liberdade, que é os Estados Unidos, né? Não faz sentido esse tipo de coisa.
Aí dizem que o Trump está sendo... Não, o Trump está sendo agressivo, ele está ameaçando. Não. É que o Trump faz a coisa certa. Ele não precisa se esconder em jogo de bastidorzinho, né, e fazer as coisas por trás, por debaixo dos panos. Porque ele está fazendo é correto. Ele não está mandando gente da CIA, né, secretária de política, ministra da defesa, comandante do Sul, comandante militar do Sul, mandando o seu NSA, né, o National Security Advisor. Ele não está fazendo isso. Ele está deixando claro. Os tweets que o pessoal do State Department faz, e é, diga-se de passagem, né, todo mundo uníssono, porque quando o Trump fala, o Rubio fala, o Landau fala, o Darren fala, a parte ocidental do State Department fala. O Trump está fazendo escolhas maravilhosas nesse segundo mandato dele, certamente, porque ele está muito mais maduro. Ele mesmo falou isso, já inclusive numa entrevista para o Tucker Carlson, poucos dias antes da eleição dele, que ele agora estaria muito mais maduro, muito mais ciente do que ele precisa fazer. Por isso que tem aquela mudança de foto, né? A foto oficial dele, de 45º presidente da República, é um cara sorridente. 47º é faca na caveira, é quase que a foto do mugshot, né? Cara de bravo, cerrada. Então o Trump faz as coisas na frente de todo mundo, porque ele não precisa esconder. Você só está sabendo disso agora, porque o Mike Pence está ajudando no ventilador e o Felipe Barros, deputado, chamou ele, está dando a chance disso acontecer. E aí eu, Paulo Figueiredo, outras pessoas mais, a gente falou ali com o Mike Pence para prestigiar o Brasil, para comparecer a essa audiência, fazer um estudo aprofundado, porque ele é que teve acesso aos dados, ele estava dentro do State Department. Ele trabalhou dentro da primeiro mandato do Trump no State Department e ele conhece aquele pessoal todo ali. Então é muito dinheiro, não se engane, quando essas pessoas se agarram com unhas em dentes, essa questão de combate à desinformação, fake news, etc., você fica pensando, poxa, mas como é que pode isso? Eu lembro uma vez que tinha um assessor meu, que depois virou vereador em São Bernardo do Campo, Paulo Chuchu, que ele saiu no Fantástico, porque ele criou um perfil chamado Bolsogordos, como se isso fosse um crime. E o que esse perfil fazia? Nada, fazia humor. Mas eles falam, não, fake news e tal. Justifica-se, né? 5,7 milhões de dólares só em uma tacada para você criar rede social, criar agência de checagem de fato, realmente. Né? Então o Barroso aqui está tentando exportar esse vírus da censura e o Trump, do outro lado, está tentando acabar com isso. É por isso que muitos americanos têm dito, né, que o caso do Moraes é emblemático, porque ele serve como exemplo para que outros juízes, outros Supremas Cortes, outros poderes judiciários não se aventurem a copiar o exemplo do Brasil. O Alexandre de Moraes é enxergado, ele é visto como uma peça essencial no complexo industrial de censura. Por que é um complexo? Porque tem isso. Tem ONG recebendo dinheiro do pagador de impostos, americanos. Tem o Barroso, que era presidente do TSE, ministro do STF. Então não é só o Moraes, é uma série de pessoas ao redor que estavam fazendo isso e achando que estava legal. Derrubando perfil. Você imagina, derrubou 200 perfis. A eleição foi decidida por menos de 1% dos votos. Se 1% de voto para lá tivesse vindo para o Jair Bolsonaro, tinha matado a questão. Eu não estou considerando, para mim foi uma eleição, né? A minha opinião é que essa eleição foi uma eleição roubada, seja roubada na questão da apuração, da maquininha, seja roubada do ponto de vista da corrupção que ocorreu dentro do TSE, para silenciar as pessoas. Falei aqui do meu caso, mas também do Nicolas, do Flávio, de várias outras pessoas. Eu cheguei a denunciar nesse tempo. Eu fiz uma viagem para a Argentina, durante o período eleitoral, e fiz uma denúncia ali dos grupos de WhatsApp da esquerda, que até hoje funcionam, falando, pessoal, vamos nesse perfil aqui, vamos fazer isso, vamos nesse perfil aqui, vamos atacar dessa maneira. É a descrição total daquilo que eles falaram de milícia digital, gabinete do ódio. Eu fiz denúncia, nada acontece. Por quê? Porque é de esquerda. Mas agora, com o apoio dos americanos, a coisa está mudando. Então, vamos continuar olhando aí o Barroso para ver o que ele está falando. Verificam se ela é verdadeira ou não, e o resultado, a conclusão, vai para o site deles, e temos uma página no site do Tribunal do TSE, Fato ou Boato, em que nós oferecemos informações acuradas. Informações apuradas. Deixa eu mudar aqui, ó.
Sabe o que é informação apurada? É de que o Maduro não é amigo do Lula. É de que o Lula não defende aborto. É que o Lula não é parceiro do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Você não pode basicamente fazer nada. Você não podia fazer oposição ao Lula durante a eleição de 2022. A isso daí o Luiz Roberto Barroso está chamando de informação acurada, informação precisa. Isso daí é mentira, isso daí é censura, regado a dinheiro do pagador de impostos americanos. Isso daí é uma grave violação dos direitos fundamentais de uma democracia, prezado ministro Luiz Roberto Barroso. É por isso que o senhor perdeu o visto e ainda prejudicou a sua família. Eu espero que coloquem a mão na consciência, sintam vergonha desse fato, porque senão, né, vai ser o atestado de Alexandre de Moraes de psicopatia, a pessoa que tem seus próprios valores, mas isso tudo precisa ser passado a limpo. Lamentável que o Brasil tenha chegado nesse ponto. Fazemos um acordo com as empresas telefônicas para que todas as pessoas possam ter acesso à página sem pagar. Quer dizer, taxação zero. Então, para você ter acesso às páginas que interessam a eles, né, taxação zero. Sem nenhuma dedução do seu pacote, você tem acesso a essa página e verificar se a informação é verdadeira. Então, entendam só, ainda existia um privilégio para essas agências de checagem de fato, que era o acesso gratuito. E isso daí é importante, porque principalmente pessoas mais humildes têm dificuldade com relação ao pacote de dados do seu telefone. Então, ele podia ter até zerado o seu pacote de dados, que ainda assim ele conseguiria ter acesso a essas agências de checagem de fato. Né? Segundo está dizendo aqui o nosso excelentíssimo iluminado ministro Luiz Roberto Barroso. Então, nós estamos preparados para a guerra. Eu acho que até o momento, estamos vencendo, sim. Eu não gosto de Estamos vencendo, né? Vencemos o bolsonarismo. Na verdade, ele está usando ele está sendo mais rebuscado na linguagem. Ele está tomando cuidado. Demorar antes de terminar, não, mas até agora a má informação tem sido não tão muito importante na seleção comparado com o que aconteceu anteriormente. Então, o que nós fizemos, eu acho que nós nos livramos, ou quer dizer, nós nos prevenimos do que nós chamamos de... Quase ele deixou escapar a verdade. Nós nos livramos do Bolsonaro, que era a intenção dele. Aí ele voltou atrás, não, nós nos prevenimos. Pessoas inocentes úteis que iriam encaminhar fake news, sabe? Sem saber ou sem ter consciência disso. Eu acho que nós amedrontamos os amadores e os profissionais. Amedrontamos os amadores e os profissionais. Os amadores, leia-se, as tias do Zap. Os profissionais, leia-se, imprensa de direita. A Jovem Pan, antes de 2022, né, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo. Se você retroagir um pouquinho antes, Terça Livre. Atualmente a Revista Oeste, né, vocês lembram? Utilize a sua criatividade para fechar a Revista Oeste. Então é isso daqui que o Barroso está falando. O Alexandre de Moraes, entendam, ele é o bucha. Lá no Rio de Janeiro tem essa expressão. Né? A gente que cresceu no Rio. Bucha é o quê? É aquele cara que compra a ideia, tenta se meter na linha de frente e depois acaba se dando mal porque comprou a ideia. E quem deu a ideia não vira, né, bucha de canhão, não vai pelo mesmo destino. É por isso que eu digo, vai todo mundo chegar até a beira do precipício com o Alexandre de Moraes. Quando chegar no precipício lá e o Alexandre de Moraes cair, eles só vão olhar e dar tchau. É por isso que vocês estão vendo já o editorial da Globo mudando. Saiu Catanhede, saiu Daniela Lima. Eles estão tirando do seu vocabulário palavras como extrema-direita. O que eles estão fazendo? Eles estão olhando o Alexandre de Moraes caindo ali, ó. Daqui a pouquinho eu falo isso. Quando você olhar os figurões desse país falando, igual a gente agora, né? Falando de liberdade, primeira emenda, democracia, etc. Tal, aí é que você vai ver a mágica acontecer. O cara que até ontem protegia o Moraes, apoiava a censura, prisão de velhinha, daqui a pouco ele vai adotar um discurso maravilhoso. Quando isso acontecer, é o dia da queda do Moraes. As milícias digitais, que têm hierarquia, que são financiados.
Tem hierarquia e são financiados. Desde 2019 é aberto o inquérito das fake news. Tem N outros inquéritos abertos. Um deles leva o nome disso aí, milícias digitais. Nunca conseguiram comprovar nada. Acabei de falar aqui. Só da Medan, ela recebeu de outra ONG, né, 5,7 milhões de dólares. Só uma ONG recebeu repasses, que no final das contas é dinheiro do pagador de impostos americanos, 5,7 milhões. Fora as outras iniciativas. A Comprova, de 2000 até 2023, recebeu cerca de 200 mil, até mais. Aos Fatos, recebeu 160 mil dólares, algo que, nos dias de hoje, perto de R$1 milhão, só para fazer cursinho para jornalistas sobre desinformação. Meus amigos, você consegue entender o que é isso? É por isso que é milagre o que a gente está fazendo aqui nos Estados Unidos. É eu, Paulo Figueiredo, mais um ou outro ali ajudando ali a colar, conseguindo dar uma magnífica na cabeça do Alexandre de Moraes. Na verdade, quem aplica a lei são os americanos, né? Mas conseguindo atrair a atenção deles e subsidiando com informações e às vezes até outros materiais para embasar a aplicação de uma lei magnífica que é um violador de direitos humanos, sem praticamente ajuda de ninguém. Paulo Figueiredo é financiado com as pessoas que compram, né, subscrevem lá na plataforma dele. Peço até a você, se você assiste o Paulo Figueiredo Show, inscreva-se lá, ele tem vários pacotes com planos onde você pode até ter acesso ao WhatsApp dele, grupos de WhatsApp, né, se você virar patrono. Mas essa daí é a única ajuda que tem de você, de quem? De vocês, que acabam financiando o trabalho nosso por aqui. Enquanto que esses caras são milhões e milhões. É por isso que eles falam as maiores asneiras do mundo e continuam com seus empregos de jornalistas. Era para todos eles estarem tendo os empregos mais humildes, porque grandes empresas jamais se prestariam a abrir as suas portas e contratar gente dessa laia. É por isso que eles persistem e se agarram tanto nessa pauta. Estamos prestando bastante atenção a eles e alguns deles nós desmantelamos. Estamos prestando bastante atenção a eles e alguns deles nós desmantelamos isso com a Polícia Federal e com grande publicidade. Então eu acho. Por exemplo, Terça Livre. O Terça Livre é um caso desse, né? Eles desmantelaram o Terça Livre utilizando a Polícia Federal. Teve mês que o Terça Livre bateu 2 vezes a Polícia Federal lá no escritório deles. Cada vez que batia, levava os computadores, os celulares de todo mundo. Certa vez foram lá no prédio, eles tinham uma boa parte de, não sei se um andar inteiro, metade de um andar, mas é uma coisa bem grande. O Terça Livre estava com um orçamento milionário já. A Polícia Federal bateu lá, lacrou todo o escritório do Terça Livre, todo o estúdio, fechou a imprensa. Bolsonaro sequer cogitou algo semelhante e fala que o Bolsonaro é ditador. E o que a gente fala do Barroso? Congelou todos os ativos. Do Paulo Figueiredo também congelou, contas bancárias. Não tenho certeza, acho que o Rodrigo Constantino também. Eu que não sou da comunicação, né, mas tenho incomodado, congelou as minhas contas bancárias, congelou as contas bancárias da minha esposa. Isso daí não é democracia. Pode ter certeza disso. Isso daí está parecido mais com uma facção criminosa. Isso daí aqui nos Estados Unidos é intolerável. Em qualquer governo que seja. Tanto que eles tiveram que mascarar muito para fazer esses repasses, né? Tudo está vindo à tona agora. A sofisticação que eles criaram, a estrutura que eles fizeram para conseguir fazer isso tudo acontecer. Acho que reduzimos as campanhas de desinformação para um mínimo durante as eleições, felizmente. Então, aqui nós temos o chefe. Aí já é agora o Mike Benz falando, tá? Chefe do Tribunal do TSE, coordenado diretamente com o Wilson Center, financiado pelo governo. O Wilson Center é outra ONG dessas daí, né? Padrão NED, Atlantic Council, USA. Que trabalha próximo com o Departamento de Estado americano, que trabalha próximo com o Departamento de Estado americano. É praticamente um braço do Departamento de Estado americano. Atende como o host para o USAID para decisões políticas, trabalhando
lado a lado com o TSE, como foi declarado que tem sido milhares de contas que são inocentes úteis, eles chamam entre aspas, porque eles compartilham informações do Brasil que vai contra os tribunais. Pessoal, só para dar o número exato, tá? A agência Lupa, $150 mil recebeu do Department of State, tá? Cerca de quase 1 milhão de reais, para capacitar os jornalistas, né? E aos fatos foi a parceria com o CEPS, que é o Consórcio para Eleições e Fortalecimento do Processo Político. Isso tudo daí foi financiado. Quem supervisiona o CEPS é a USAID, né? E eles confeccionaram o Guia de Combate à Desinformação. E aí eu volto para você e pergunto, onde é que está a nossa soberania nisso tudo? Dinheiro americano criou um batalhão de pessoas para fazer agência de checagem de fato, com acesso gratuito, parceria com o TSE, ministro Barroso, presidente do TSE, falando que derrubou cerca de 200 contas e reduziu ao mínimo a possibilidade daquilo que ele entende como desinformação. Que é o que eu falei para você, é relacionar o Lula com o Nicolás Maduro, é falar das ações do Lula a favor do aborto, é dizer que o Lula era colega do Daniel Ortega, que estava prendendo bispo e expulsando freira da Nicarágua, e assim por diante. Vocês entendem o tamanho do escândalo disso daqui? Isso daqui é muito grave. Isso daqui, né, eu estou fazendo gestões aqui junto com a assessoria do deputado Felipe Barros, para isso aqui ser documentado, e eu faço questão de entregar no Congresso americano. Sabe, Moraes, você que colocou o Felipe Barros por ter se encontrado com o deputado Corey Mills que perguntou para o Marco Rubio se ia te sancionar, o Marco Rubio falou que tinha grande possibilidade, e aí você desarquivou o meu inquérito, e não bastando pedir mais de 20 anos de cadeia para mim, agora está colocando o deputado Felipe Barros dentro desse mesmo inquérito. Sabe o que eu vou fazer, Alexandre Moraes? Eu vou reduzir a termo essa audiência daqui e vou colocar ela à disposição dos parlamentares norte-americanos. Vamos ver se, de repente, um Jim Jordan, Corey Mills, Maria Elvira Salazar, Richard McCormick, Chris Smith, ou senadores, né? Rick Scott, Mike Lee, dentre outros, vocês não têm interesse em trabalhar essa pauta. Porque isso aqui é coisa séria. Isso aqui é um atropelo de empresas americanas. Isso aqui é uma violação da primeira emenda norte-americana, que fala de liberdade de expressão, liberdade religiosa, dentre outras liberdades. Isso daqui, meus caros, podem ter certeza, é muito grave. É por isso que eu também rendo aqui muitas palmas ao deputado Felipe Barros, pela sua coragem de colocar adiante esse tipo de iniciativa. Porque vir me visitar hoje aqui nos Estados Unidos pode render um inquérito para a pessoa. E ele teve a coragem de estar junto comigo dentro do Congresso americano. Espero que não precise ele se exilar. Mas podem ter certeza que tudo aquilo que for necessário vai contar com o meu apoio. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Por favor, deixe o seu like para a nossa mensagem chegar ao maior número de pessoas possível. E, se possível, compartilhe esse link. Essas atrocidades, esse ataque à democracia, esse verdadeiro ataque à democracia e à nossa soberania não merece ficar escondido. Passe adiante esse vídeo. A gente está vendo uma mudança muito grande, significativa, no apoio do Alexandre. Isso não está restrito ao contexto empresarial ou financeiro. Até a mídia. Vê se vocês acham, eu mandei no grupo de pauta, acho que acabou não entrando, mas coloquem aqui para mim na tela, a Globo, notícia de que a Globo estaria mudando a sua linha editorial, abandonando palavras como extrema-direita. A Globo. Meu Deus, se a Globo tá soltando a mão do Alexandre, não vai sobrar ninguém. Vocês de casa, vocês que estiveram nas ruas no último domingo, eu falei que as ruas fariam diferença. O ambiente político mudou. Houve uma renovação na energia e na disposição da classe política em lutar pelas pautas mais importantes para o Brasil hoje.
que são o quê? O impeachment do Alexandre de Moraes e a anistia ampla, geral e restrita. Dá para você começar a falar da prova dessa renovação em que nós, pela primeira vez, nós chegamos ao número mínimo de assinaturas para o impeachment do Alexandre de Moraes. Nós chegamos às 41 assinaturas. Até o momento. Porque nós temos 41 senadores a favor do impeachment, 21 em cima do muro e 19 contrários. E nós nunca chegamos a esse número impressionante. E eu tenho que ser absolutamente sincero com vocês. Eu não acho que o impeachment vai acontecer agora. Pode deixar na tela ainda, Bruno. Eu não acho que o impeachment vai acontecer agora. Eu acho até que é mais importante, primeiro, você passar alguns avanços eleitorais, alguns avanços institucionais. O primeiro deles seria o fim do foro privilegiado, porque tira os processos dos deputados federais e senadores do STF. Você já vai ver a mágica nesse placar mudar drasticamente. E o segundo avanço, que eu cito sempre aqui, é a anistia. Porque a anistia enfraquece drasticamente o Alexandre. Fortalece o Bolsonaro, fortalece a direita e traz o centrão com a expectativa do poder em 2026 para o lado de Bolsonaro. Para o nosso lado. Então, eu acho que nós chegamos num momento aqui absolutamente, isso aqui é absolutamente inacreditável. Isso aqui é absolutamente inacreditável. Mas antes de nós podermos avançar com o impeachment, eu acho que nós precisamos estabelecer certas bases sólidas. Não significa que não devam continuar lutando pelo impeachment, não. Aliás, eu diria até que eu tenho uma visão, pode tirar, Bruno, uma visão bem diferente de muita gente que está olhando para essa pauta do impeachment. E eu sempre falo, né, as pessoas têm, às vezes, falta de pensamento estratégico, ou às vezes até, força de vontade para fazer o que é necessário. Muita gente fica dizendo, não, impeachment contra o Alexandre nesse Senado atual é impossível. É impossível, tem que esperar o próximo Senado, nas próximas eleições. Eu, Paulo, vou na direção oposta. Eu acho mais provável que tenha impeachment nesta legislatura do Senado que na próxima. E eu explico. No ano que vem, se você tem aprovado mudança de foro, ou seja, perda do poder de coação do Supremo sobre os senadores, e anistia, que vai permitir que a oposição fale livremente, vai fazer com que o Bolsonaro seja solto, etc, etc. E você tem um terceiro componente que pense nisso, 2/3 do Senado disputando a eleição. A maior parte, inclusive, dos senadores que não estão disputando a eleição já estão do nosso lado. Os 2/3 que estão disputando a eleição estão quase todos do lado deles. E aí o senador que quiser ser eleito com pauta número 1 pauta número 1, impeachment do Alexandre de Moraes, com o circo da mídia, com o Globo mudando posição editorial, etc, etc, com Alexandre sancionado, vai todo mundo igual carniça em cima do Alexandre. Ciro Nogueira vai ser enxotado pela população. Porque quem é de esquerda vai querer votar no cara que não apoia o impeachment e quem é de direita vai querer votar no cara que apoia o impeachment. Então não vai sobrar espaço para posição dúbia. Ora, só em São Paulo, você pensa, por exemplo, nós temos 2 senadores que não definiram a posição. O Jordano e a Mara Gabrilli. No Paraná, nós temos um, que é o Flávio Arnes. No Mato Grosso do Sul, nós temos a Soraya Trambique. No Acre, a gente tem o Sérgio Petecão, que ainda não definiu a posição, e por aí vai. No Rio a gente tem o Romário, mas o povo do Rio fez a cagada, com apoio do Bolsonaro, de reeleger para o Senado na última eleição. Então, vai ter o Flávio e o Portinho, que já estão do nosso lado. Agora, depois que entrar o próximo Congresso, a gente vai ter um Senado renovado, com 2/3 senadores, etc. Eu tenho até medo, porque você tem 2/3 do Senado com a tranquilidade de que só vão ter que enfrentar a população de novo em 8 anos. Por isso que eu acho que o ano do impeachment é o ano que vem. Sóstenes Cavalcante diz que o Gumota vai pautar anistia e mudança no foro privilegiado. Segundo o líder do PL, o acordo foi costurado com líderes partidários nesta quarta. No primeiro momento, Sóstenes falou isso. O Gumota vai pautar. Aí o dia de ontem começou, logo cedo, com o Gumota falando que não, vou pautar não. Aí já começou, né? A gritaria, e eu acho que uma gritaria... Vou tirar meu copo aqui, né? Tá na frente, nem vi. Gritaria com muita razão, mas como assim não vai pautar?
A gente não estava obstruindo exatamente para isso acontecer, deixou de obstruir a troco de nada. Tá ali, né? Mota nega acordo com oposição por anistia em troca de retomada de plenário. Essa presidência não negocia prerrogativas. Ele é o brabo, ele não cede para ninguém. Aí passou um tempinho, vejam o horário, 2h43, a matéria do Globo é de meio-dia. Sóstenes pede perdão a Mota e diz que não houve acordo por anistia. O líder do PL havia dito que o presidente teria se comprometido a pautar o projeto e fim do foro. Declara que a aliança foi feita com líderes partidários. Não, pedi desculpa. Aí, o que acontece depois? 6 da tarde, Valor Econômico, do Grupo Globo. Mota diz que pautará a anistia pelo 8 de janeiro se for decisão da maioria dos líderes na Câmara. Nesse momento aqui, você já deve estar se questionando, mas vai pautar ou não vai? O que fica aparecendo até aqui, e eu acho que quando você começar a ver mais algumas coisas que saíram ao longo do dia de ontem, talvez a matéria mais completa de todas foi essa da Malu Gaspar, que já saiu às 2 da tarde, que aí explica essa questão, inclusive, da anistia, que a tendência é realmente ter um acordo para ser pautada. Só que a galera não quer vender a história que o Mota arregou. Você não pode falar que o Mota arregou, você não pode falar que o Mota não consegue botar ordem na casa, que ele perdeu pro bolsonarismo. Você tem que entregar algum tipo de saída honrosa para ele. Tudo que essa matéria aqui deixa mais ou menos claro o que o Sóstenes falou, né? Declara que a aliança foi feita com líderes partidários. Aí alguma disse, se os líderes quiserem, eu pauto, porque aqui na casa a gente vota o que é de interesse da maioria. Tá aqui, né? O Hugo Mota admitiu que se a maioria dos líderes partidários quiser pautar a anistia, ele respeitará a vontade do colegiado. Segundo Mota, o projeto não foi pautado antes por uma decisão de uma maioria que representava mais de 400 deputados e a oposição voltará a trazer esse tema nas próximas reuniões. Então, a priori ficou isso daqui. Então, com isso mais ou menos em mente, vamos começar realmente a entender e nos aprofundar o assunto. O que foram essas últimas 48 horas? De obstrução, gritaria, dedos na cara, acordos, né, de bastidor, acordos que só tem a palavra, né? Ninguém vai reconhecer firma e não tem nenhuma obrigação, mas vamos observar como as coisas se darão nas próximas 2 semanas. Os bastidores e os participantes da reunião que excluiu Mota e encerrou crise na Câmara. Então veja só, né? Ficaria realmente bem feio. Uma reunião que o Mota nem pôde participar, porque acho que ninguém bota fé nele, e sair como se tivesse topado, seria uma derrota muito grande, o que realmente está feio, a imprensa está até tentando tirar proveito. A cena do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, finalmente se sentando na própria cadeira, depois de muito esforço e tumulto, cercado por deputados em pose intimidadora, foi o capítulo final de uma negociação que durou o dia inteiro e que só terminou depois de um acordo do qual Mota mesmo não participou. Pelo acordo fechado na sala do Arthur Lira, né, tipo o escritório dele. Cada deputado tem a sua salinha, seu escritóriozinho lá. O do Lira é diferenciado. Os líderes dos partidos da oposição e do Centrão, PL, Novo, União Brasil, PP e PSD, combinaram que, para desocupar o plenário e devolver o comando à Mota, eles votariam na semana que vem uma emenda constitucional, acabando com o foro privilegiado dos parlamentares. Em seguida, votariam a anistia aos presos do 8 de janeiro. Participaram dessa reunião os líderes do PP, Dr. Luizinho, do União Brasil, Almar Nascimento, do PSD, Antônio Brito, do PL, o Sóstenes, além dos deputados Marco Feliciano e o Mendonça Filho, e do próprio Arthur Lira, padrinho político de Mota e um dos responsáveis pela eleição dele para o comando da Câmara. Estavam todos no gabinete de Lira porque se recusavam a discutir o assunto com o próprio Mota. Né? Gabinete, essa é a palavra que me faltava. Gabinete, estava todo mundo lá. Ninguém queria conversar isso com o Mota. Que àquela altura, já depois das 19 da noite, a esperava em sua sala, junto com outros líderes do Congresso. Ele tinha acabado de anunciar que às 20 horas tomaria posse da cadeira, nem que fosse na marra. Havia inclusive mandado chamar a Polícia Legislativa, que espalhou seus agentes pelo plenário. Horas antes, no início da tarde, uma reunião entre Mota, o Zucco, Nicolas, Carol de Tony e Van Hatten tinha terminado mal. Diante do grupo, que tinha chamado para negociar uma saída, Mota começou uma dura discussão com seu vice, o Altineu. O Altineu tinha comentado, né? A quem acusou de ser desleal e desrespeitá-lo por ter dito que, assim que Mota se ausentasse do país, ele colocaria a anistia em votação. Ele pode fazer isso? Pode. Quando o presidente não está aí, quem assume é o vice, primeiro vice.
Aí o Mota não gostou, se sentiu traído. Nesse encontro, Mota ainda argumentou que já tinha entendido pleitos importantes da oposição. Aí botou as fuleiragens, já lá o do Ramagem, lá ajudei a suspender o processo, toda aquela ladainha furada, né? O que é isso perto do que está acontecendo? Isso aqui no máximo é uma cereja de um bolo, talvez o granulado. O caso da anistia, pelo amor de Deus, olha o que essas pessoas estão sofrendo só para dar base para a sustentação de uma ideia que houve um golpe de Estado. Porque como é que você vai falar que o Bolsonaro deu golpe de Estado? Deu com quem? Com que pessoas? É um absurdo o que estão fazendo com o 8 de janeiro. E aí, obviamente, o grupo não aceitou, né? Desobstruir. Não, a gente quer mais. Queremos anistia. O grupo não aceitou, considerou sua tentativa de oposição e pediu ajuda ao Lira, a quem os bastidores chamam de pai da criança, em referência ao Mota. Isso aqui pega mal, né, gente? Você é eleito para presidir a Câmara e o povo começa a costurar coisas por cima de você, com outras pessoas, por causa que você não manda em nada. Você meio que sai desmoralizado, né? Querendo ou não de uma coisa dessa. O Lira, então, colocou na mesa a proposta de votar o fim do foro privilegiado, que agrada não só os bolsonaristas, como também os deputados do Centrão, e argumentou que, tendo derrubado o foro, seria mais fácil conseguir os votos para a anistia, uma vez que os deputados se sentiriam mais livres para votar sem medo de represálias do Supremo. No vídeo de ontem, se vocês escutarem, eu tô falando sobre isso daqui por alto, não mostrei nenhuma matéria, e eu falei, olha gente, eu não sei se vão pautar a anistia, mas o fim do foro, para mim, passa porque é do interesse do Centrão. Comentei isso, né? É bem fácil de ver. Você olha essa questão das emendas, por exemplo, que o pessoal vem comentando há um bom tempo, a própria imprensa fica dando a entender que existe uma componente política. Se o político não andar na linha que o governo Lula deseja, o ministro Flávio Dino pode acelerar. Ou ele pode desacelerar, né? A depender se for uma pessoa bem comportada. Então, diante de uma situação como essa, e eu acho que o pessoal começou a entender o seguinte, né, que não é bacana ficar na mão do Supremo. Não é bacana, né? Não é bacana. Não é bacana. Vocês acham que hoje, olhando hoje, sabe? Se você fosse ser julgado por alguém, você queria ser julgado pelo Supremo ou por um juiz de primeira instância? Se um político corrupto fosse julgado, você prefere que esse político corrupto seja julgado pelo Supremo ou pela primeira instância? Fica aí, né? Cada um tira suas conclusões. Em contrapartida, porém, a oposição teria que deixar o plenário para não desmoralizar demais Hugo Mota, a quem afinal caberia colocar a proposta em votação. A conclusão unânime foi que, embora considerado fraco, ou exatamente por isso, Mota precisaria ser preservado para não cair no colo do governo, sabe? A turma expôs demais o Mota ontem. Segundo relatos de participantes da reunião, o Valdemar, Ciro Nogueira e o Rueda, né, os presidentes do PP, União e do PL, foram consultados e deram aval ao acordo. Como juntos esses partidos, mais o PSD e o Novo, têm 247 votos, considerou-se que havia ali maioria para colocar essas pautas em votação. Eu acho que tem, né? Não sei porque o Republicanos também não tá nessa, né? Grande Marcos Pereira, partido da Igreja Universal também, né? Só aí Hugo Mota foi comunicado do que se passara e deixou sua sala em direção à mesa, no movimento transmitido ao vivo pela TV Câmara. Antes, porém, disse que não gostaria de sair do episódio como alguém que havia se rendido à oposição, entendeu? Não quero parecer que eu me rendi e que não confirmaria nenhum acordo. Aí agora eu acho que faz um pouco mais de sentido o pedido de desculpa do Sóstenes, né? E ele falar que não pautou nada. O cara tem o ego inflado, né? Político, tem um ego inflado. Isso significa que ele vai pautar anistia? Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. O foro eu acho que vai. A anistia eu não sei. O foro eu acho que vai. O foro eu realmente acho que vai. Mesmo assim, ainda houve um princípio de tumulto. Quando o Hugo chegou para assumir a sua cadeira, que Van Hatten estava aboletado, a resistência do deputado e a agressividade do que estavam em volta chegaram a fazer o Hugo recuar. Só quando Van Hatten foi convencido por doutor Luizinho a sair dali, é que Mota voltou e sentou-se na cadeira da presidência. Sem conseguir articular direito nenhum discurso, né? Disse algumas frases dispersas, abriu a sessão, que furou 18 minutos e não voltou nada. Depois disse aos mais próximos que não tinha feito acordo nenhum,
o que afinal era verdade, mas que não representava sinal de força. Bem antes, pelo contrário. Folha de São Paulo traz um complemento, a questão da Malu Gaspar. Acho que ela está bem coesa, bem explicadinho nos pormenores. Quero entender o que aconteceu. Acho que aquela nota resume basicamente tudo. Mas o Daniele Brant, lá na Folha de São Paulo, comenta: acordo para liberar a mesa da Câmara incluiu discussão sobre aumentar a blindagem de deputados. Não vai trazer nada novo. Vai falar um pouco mais sobre a questão do foro, só que o interessante dessa matéria é ver a cachorrada que são os jornalistas do consórcio, né? A cachorragem da imprensa. Comece no título, né? Na manchete, ó. Aumentar blindagem de deputados. Essa expressão, gente, dá a entender o quê na cabeça das pessoas que não acompanham política? Que existe um grande acordão que é negativo para a sociedade, que você vai proteger bandidos. Não é isso? Blindagem é isso. Se proteger, né? Aí você começa a ler a matéria. A negociação para liberar a mesa diretora da Câmara passou pela discussão sobre prerrogativas parlamentares e como aumentar a blindagem de deputados. De novo, né, você vê? E aí coloca, né? Diante de uma queixa, principalmente da direita. Ah, essa direita quer ser blindada. Ela quer fugir da justiça. Só que aí agora você começa a ver que blindagem é essa. Sobre a dificuldade de exercerem plenamente seu direito de livre expressão segundo líderes partidários. Vamos pensar então como seria uma manchete mais apropriada. Acordo para liberar a mesa da Câmara inclui discussão sobre garantir a livre expressão de deputados. Não seria mais justo uma manchete como essa? Você não estaria falando diretamente do pleito em questão? Parabéns aí, Daniele Brant. Você realmente mostra que está apta a trabalhar para o consórcio. Você trabalha para o mal, para desinformar. A reclamação se ancora em alguns episódios como o iniciamento do deputado Marcel Van Hatten pela PF em processo envolvendo discursos no plenário da Câmara contra o delegado Fábio Shaw. Os parlamentares querem deixar mais explícito o limite da imunidade parlamentar, que já é protegida pela Constituição, mas que, na avaliação deles, precisa ser rediscutida para acabar essas situações. Apesar da queixa se dar principalmente na direita, deputados de centro e de esquerda também demonstram preocupação com as prerrogativas parlamentares. Essa insatisfação se somou a outras, como a discussão sobre o projeto de anistia, que poderia beneficiar Bolsonaro, e também as ações sobre emendas parlamentares no Supremo. O movimento da avaliação de líderes próximos a Hugo Mota fez o presidente da Câmara perder o controle da situação, levando a obstrução bolsonarista da pauta da casa por 30 horas. Segundo um deles, o paraibano aprendeu da pior forma o que é comandar a Câmara. A Atsuki colocou aqui 3 notas que eu acho que corroboram para essa história que o Mota não queria sair fragilizado e que talvez essa possa ter sido a razão dele falar que não tem acordo nenhum e do Sóstenes pedir desculpa. Veja a imprensa mexer com o brio, a vaidade de um homem. Veja esse homem fraco sucumbir diante da possibilidade de ter sua persona pública trincada. Veja outro homem ter que desmentir a narrativa, né? Mota chantageado, criada pela imprensa, e pedir perdão por nada, apenas para preservar a imagem do fraco. Veja a desmoralização provocada pela própria fraqueza do fraco. Aí tá ali. Mota demonstra fraqueza diante de pressão bolsonarista, avaliam deputados. Matéria do UOL, 11 da manhã de ontem. Líder do PL diz que não houve acordo por anistia e pede perdão a Mota. Destacou aqui. Negou acordo com Mota e afirmou que combinou apenas com líderes. O presidente Hugo Mota não foi chantageado por nós. O Sóstenes teve que falar isso, né? Por fim, líderes escanteiam Mota, recorrem à Lira e costuram acordo para blindar parlamentares da justiça. Blindar parlamentares. Irmão, vem cá. Blindar parlamentar é você criar uma imunidade a tudo, a ponto do parlamentar não poder ser investigado. Ele pode roubar e assim ele não será investigado. Não existe blindagem. O que existe é garantir a liberdade de expressão dos deputados, que deveria ser para todos os brasileiros, mas já ficou mostrado aí que não muda nada. E além disso, garantir, a única coisa que você está fazendo é, você está mudando que o julgamento dele, ao invés de ser no Supremo, será na primeira instância. Então, a imprensa está falando o quê?
que a primeira instância é um bando de juízes corruptos, vendidos, ineptos? O que a imprensa tenta comentar, né? O que a imprensa quer sugerir quando fala sobre tudo isso, né? É um absurdo. Só quer colocar na primeira instância. Eles não têm capacidade, né, para jogar os deputados só no Supremo. Aí veja como é que a imprensa trabalha, né? Com esse eco, com a desmoralização. O ex-ministro da Dilma, Thomas Trauman, o que a gente viu ontem é o final da gestão do Hugo Mota como presidente da Câmara. Ele é um futuro ex-presidente, ele perdeu a capacidade de gerir, diz Thomas Trauman, após Mota ser impedido de sentar na cadeira da presidência. Ele está na sombra gigante do Arthur Lira e não tem nem mais controle da pauta. Já é tentando causar um terror, mexer com o ego do Hugo Mota para ele não pautar nada. Não paute, Hugo Mota. Lauro Jardim, na mesma linha. Rebelião na Câmara deixa Hugo Mota com liderança arranhada. Rebelião bolsonarista na Câmara terminou depois de 30 horas e de uma mediação feita por Arthur Lira. Só terminou após Mota ter se submetido ao vexame de tentar por longos 6 minutos se sentar na cadeira de presidente da Câmara e não conseguir, pois Van Hatten não respeitou sua autoridade. Simplesmente não saiu de onde estava. Mota foi obrigado a dar meia volta e retornar humilhado ao seu gabinete. Com apenas 6 meses como presidente da Câmara, Mota revela-se um líder fraco e Lira reaparece como grande força da casa. Hugo Mota tem, em meio a um tumulto institucional enorme, uma missão urgente. Precisa mostrar que sua presidência não acabou nesta semana. E como é que ele mostra que a presidência dele não acabou? Não pautando o fim do foro privilegiado, não pautando a anistia. A imprensa é uma miséria, né? Olha para isso daqui. Isso aqui é uma pérola. Essa nota é sensacional. De onde que você não espera nada é de onde não vai sair nada mesmo. Valdemar ficou contrariado com a ocupação bolsonarista no Congresso. Valdemar não gostou disso, não. Valdemar não é a favor de nada disso. A estratégia bolsonarista de ocupar os plenários teve a oposição de 2 importantes caciques do PL, o Valdemar e o Altineu também. Segundo membros do partido de Bolsonaro ouvidos pela coluna, Valdemar não concordou com a estratégia de impedir o funcionamento das 2 casas. Já Altineu, que liderou a bancada do PL na casa até 2024, expressou seu desagrado com a situação ao próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, né? De acordo com os relatos colhidos pelas colunas, Altineu disse concordar com o pedido dos colegas para votar com anistia, mas deixou claro discordar da estratégia dos correligionários de impedir a sessão da Câmara. Procurados pela coluna para comentar o assunto, Valdemar e Altineu não responderam. E isso daqui faz parte do pacote de obstrução. Parabéns, deputados do PL, por irem atrás do Metrópolis, plantar uma notinha para largar na cara desse pilantra do Valdemar. É assim que se faz. Desmoralizá-lo, enfraquecê-lo. Isso faz parte do embate político. Vocês estão aprendendo. É assim que faz. Você dá o exposed, você mostra, porque o cara começa a receber críticas. Ou vocês acham que algum deputado vai chegar no Twitter dele, no Instagram dele e comentar os pormenores e o que o Valdemar está aprontando? Parabéns, deputados! Finalmente, rapaz, de coração, seronia, parabéns! Se vocês começarem a utilizar a imprensa, sabe? Porque é isso que o Centrão faz, que a esquerda faz. Aquela da Mônica Bergamo, né? Alexandre de Moraes está isolado. A gente até vai comentar sobre isso já. O Mário Sabino vai comentar sobre esse assunto. Então você utiliza a imprensa porque você não quer se queimar. Aí você fala, não fui eu. Valdemar, eu jamais falaria mal de você, Valdemar. Eu jamais falaria mal do Duda Lima. E aí você vai contando. Você vai enfraquecendo por dentro, você vai aumentando a pressão contrária. Força o cara a voltar pra casinha. Força o cara a ceder. Tem que expor a podridão mesmo. Olha que curioso, né? O Valdemar achou que foi ruim. A pressão foi tão ruim a pressão, que o Hugo Mota deu entrevista ontem por Metrópolis e conseguiu falar, uma fala bem meia boca também, né? E pode ser que existam exageros no caso do Bolsonaro. Pelo menos a defesa de Bolsonaro aponta que tem alguns exageros, né?
O Gadelha e o Zuc até colocam ali, né? Junto com a Marlena Teixeira. Mota afirmou que no caso de Bolsonaro há diversos pontos de vista. De um lado, segundo o deputado, está defendendo o ex-presidente citando exageros que o Supremo tem cometido, né? Do outro tem que defender a corte. É muito. E essa obstrução dos parlamentares, matéria na imprensa, bolsonaristas montam força-tarefa com escala para ocupar a mesa da Câmara até dia 12. Até dia 12. O pessoal fez uma parada séria. Pra valer. E veja só, essa imagem, a Folha de São Paulo conseguiu. Conseguiu como? Não foi no Google. Mais uma vez, ou um jornalista teve interesse de ir atrás para tentar entender, ou talvez a própria oposição mandou. Mandou para mandar recado. Falou, a gente tem estratégia, vocês estão achando que é brincadeira, a gente vai ficar aqui até dia 12. A gente vai ficar aqui até dia 12. Tá aqui, ó. O que é que você acha que tem um peso maior? O que é que você acha que amedronta mais o Hugo Mota? Ficar na cadeira e falar, eu só saio daqui dia 12. Ou falar, eu só saio daqui até dia 12 e olha aqui, ó. A gente já tem uma planilha dos turnos. Quem que vai ficar sentado na cadeira? O que você acha que tem mais efeito? O cara vai pra coisa e falar, rapaz, peraí, mano, os caras têm que ir até o turno. Os caras já sabem sabe com quem vai, quem não vai. Rapaz, realmente os caras estão falando sério, né? Isso aqui passa uma seriedade maior. Veja que quando o pessoal se organiza, trabalha, faz um negócio realmente organizado, você chega em algum lugar, né? Você chega em algum lugar. E quem falou muito bem sobre isso, em 5 pequenos parágrafos, foi o Renato. Sem dúvida, a promessa de pautar a anistia é algo relevante que merece atenção. E por que merece atenção essa promessa? Porque não foi concessão. Não foi uma concessão. Ô, Gumota, poxa, ô líderes, ô Lira, pô, me ajuda aí, velho. Pô, vamos pautar a anistia. Ah, beleza, eu sou bonzinho, vou te ajudar. Não foi uma concessão. Foi efeito da obstrução bem articulada, pressão coordenada da direita e um desgaste institucional que se agravou rápido demais. Essa promessa, que pode ser só uma promessa, que pode não ser cumprida, ela não foi conseguida por boa vontade, foi na unha. Foi na unha. Finalmente vocês da direita foram lá. Vocês tomaram isso. Falou, é meu. Sério, velho. Pelo amor, eu fiquei feliz nos últimos dias, sabe? Não só eu, diversas pessoas ficaram felizes. Eu acho que é isso que a população espera dos deputados. Cara, parabéns mesmo. Todos vocês aí que participaram disso, de coração, velho. Não foi um negócio aqui de uma única pessoa. E não foi só os deputados também que estão no Brasil. É um conjunto de fatores. Cara, isso é direita. Isso é a tal união da direita. Pô, essa união da direita eu defendo. Parabéns, bicho. De coração mesmo, parabéns. Eu espero que daqui pra frente seja assim. Mas parabéns mesmo, sabe? Câmara e Senado ficaram travados. Os deputados mantiveram bloqueio até que a presidência da casa se comprometesse a pautar o tema. A decisão não veio por iniciativa, veio porque insistir na omissão já tinha se tornado politicamente inviável. A pressão coincidiu, e aí que vem, né? Foi um conjunto de fatores. Foi a pressão, aí o Renato fala, né? Teve a Vaza Toga 2, com vários alertas, que a Vaza Toga 2, inclusive, teve uma audiência ontem. Eu acho que eu vou mandá-lo no Telegram pra vocês, que eu não sei se vai dar tempo de comentar esse vídeo. A fala do Polon. 6 minutos da fala do Marcos Polon. Vocês precisam ver. De coração. Vocês precisam ver. Não é discurso de lavar alma, não. É discurso assim que você fala, irmão. Pior que não é um discurso, não é um discurso, é mais. Vocês precisam ver. Você fala, esse cara tem um coração no peito desse cara. As pessoas deveriam ouvir. Eu acho que muita gente ouvindo o que o Marcos Polon falou mudaria a sua concepção até sobre 8 de janeiro. Então, teve isso ontem. A gente vai falar umas coisinhas rápidas. Uma imagem que eu quero mostrar pra vocês o que aconteceu. Teve isso. Teve o Mike Benz no dia anterior na Credem. Tem a própria pressão que vem de fora, Departamento de Estado, tudo isso daí, né? Eduardo Bolsonaro junto com Paulo Figueiredo. Enfim, o caso saiu do controle interno. Diversas movimentações, diversas frentes diferentes. Às vezes o que fazem com o bolsonarismo, né? O bolsonarismo apanha do judiciário, do PT, do Centrão, da imprensa, de todos lá de frente a porrada, não sabe nem por onde se defender primeiro. Sério, as últimas horas, nossa senhora, velho, encheram o meu coraçãozinho de esperança. O sistema parece ter começado a ceder por dentro. O Itaú,
anunciou que vai cumprir a Magnitsky. A Faria Lima, que vinha em silêncio, começou a se mover. Quando até o mercado se reposiciona, é sinal que a blindagem perdeu sustentação. Não acho que vai dar para comentar no vídeo de hoje. Quem estava ontem... Vamos pular para essa notícia, só para a gente não deixar ela de fora. Não sei, vai que não dê para comentar, mas só porque falou que o mercado se reposicionou. Ela tá no final do vídeo de hoje. Tá no final do vídeo de hoje. Pera aí. Cadê? Aqui. Olha só. Vamos pular pro final do vídeo de hoje. O encontro de um banqueiro com o chefe de gabinete de Lula. Quem é que tava em Brasília ontem? O Dedé. Ontem não, desculpa. Dia 5, na terça. O Dedé foi a Brasília. Fala dele. E curioso que a SECOM precisou negar que o Dedé e o Marcola discutiram qualquer assunto relativo ao ministro Alexandre de Moraes ou à corte. Não falamos do judiciário. Beleza. Isso aí, né? Eu também não falo do que foram conversar. Mas não foi sobre o judiciário não, viu? Fala do Dedé. A Faria Lima tá observando o que tá acontecendo. A anistia entrou na pauta porque houve força. Política real sustentada com método. Isso não resolve tudo, mas mostra que o sistema ainda responde quando pressionado com inteligência. Sobre sistema, teve um debate aí nos últimos dias. Meu amigo, gosto dele, Daniel Meurin, contra o Breno Altman. Acho que o Daniel Meurin mandou bem em diversos momentos. E aí o cirista, trabalhista, defensor aí enfim, né, uma esquerda mais brisolista, joitulista, enfim, Felipe Tami fez um react. E aí, em determinado momento do vídeo, o vídeo completo, ele daria quase 10 minutos. Aí eu peguei só o final. O Meurin lá no debate chega pro Breno e fala assim, ó, irmão, vocês ficam falando de revolução. Não tem nada hoje no Brasil mais revolucionário, no sentido assim de peitar, né, o Estado burguês, do que o bolsonarismo. O Bolsonaro é a maior força que bate de frente com o Estado burguês. Aí o Breno Altman começou a dar risada, dá lata, já aperta pra ele, blá blá blá, Aí o Tami parou, pensou assim, lá, rapaz, acho que o Meurin tem razão, viu? E ele vai perguntar pro chat da própria live dele o que é que eles acham do bolsonarismo ser hoje a maior força antissistema deste país. Vamos ver o que a esquerda pensa sobre nós, né? A esquerda que olha a coisa de uma forma minimamente justa. Deixa eu fazer a pergunta agora, sério mesmo, eu não sei a resposta, mas eu quero saber a resposta de vocês aí. Hoje, na sociedade brasileira, quem tem mais capacidade de sim fazer uma insurgência contra o Estado estabelecido? Nós, os progressistas, de uma forma geral, os trabalhistas, os marxistas, os esquerda liberal, ou os bolsonaristas? Quem? E a dita extrema-direita? Quem tem mais capacidade hoje de se insurgir contra o Estado estabelecido? Contra a ordem estabelecida? Ele agora vai esperar o chefe. Pergunta honesta mesmo assim, tô de meme não. Pergunta honesta. Aí vai, ó. Calma. Infelizmente os bolsonaristas... é duro você pensar isso, né, cara? Falhamos. Falhamos, né, cara? Eu consigo ver o chat, tá assim, ó, os bolsonaristas, haha, aí o outro, o perfil chama Juan Gabriel, os bolsonaristas com certeza, vem a Guito, infelizmente os bolsonaristas, o Maicon, os bolsonaristas, aí vem o TH, blá blá blá, a esquerda não é governista, não consegue nem, enfim, fumar um cigarro no mesmo ambiente. Falhamos, A esquerda brasileira... Acabou. Não existe mais. Acabou o assunto. Essa é a minha opinião. Mesmo não sendo, mas o sentimento de antissistema tá todo entregue na mão do bolsonarismo, né? Mesmo que seja uma grande farsa, mas tá tudo entregue, né? Falhamos e muito. Velho. Dura. Não, ninguém tá falando que não é aí, ó.
Aí segue lendo no chat. Ah, duro. Duro, né? Vamos ver aí, pessoal. Humberto Matos. Duro, né, Felipe? No dia que tu tiver um pouco mais de humildade para analisar o bolsonarismo de verdade, sem chavões, sem espantalhos, no dia que tu parar de achar que o bolsonarismo é aqueles malucos que o povo bota para debater com o Jones Manuel, que aí é até esculhambação, né? 20 contra 1, aí pega 20 malucos. No dia que tu parar, cara, tu tiver humildade, sabe? Tiver com esse coração aberto para ouvir, é capaz de tu até virar bolsonarista, né? Ah, não sei o que, tá bom, mano. Vida que segue. Aí, para falar de antissistema, nada melhor do que falar do MBL, né? Que é a representação do sistema. Que estava ao lado do PT. Kataguiri. Fala dele. É sempre ele. Devemos fazer o contrário de paralisar o Congresso. O que aconteceu no final? Quem estava certo? Quem paralisou ou não? Aí o Fernando Holliday, que era do MBL, Fernando Holliday ontem, inclusive, chamou pra mão, assim, pra mão não, chamou pra língua, né, um debate lá no Vilela. Vilela falou que faria e o Kataguiri arregou. O Holliday falou, eu tô lá no MBL desde o início, vamos lá, eu sei o que rolou, vamos lá. Se você não tem nada a temer, eu versus você. E o Kataguiri já arregou. E o Holliday diz, né? O Kataguiri avalia que a obstrução da oposição atrapalha o Brasil. Mesma avaliação do PT, do governo Lula e dos aliados de Moraes. E ainda há quem dê espaço para essa gente em nome da união da direita. Pois é, né, Holliday? Pois é, né? Aí o Kataguiri, em resposta, gravou um vídeo falando que não é ele que apoiou Augusto Aras. 2025 os caras ainda estão presos no Aras. Na lava-toga, mas a lava-toga não foi eu que melei a lava-toga. Sabe, um papo de maluco que você vê que no dia que os pais tiverem controle sobre o conteúdo que seus filhos, adolescentes, consomem, você acabou com a base do MBL. No dia que o pai fala, meu filho, peraí, calma aí, não é por aí, começa a mostrar pro menino como é a vida real, acabou. Acabou. É a bala dos malucos que comem meleca, toma leite com pera, tá em casa e que vai indo. Você vê o perfil, e normalmente a esquerda e o MBL compartilham de uma coisa. Quando seus militantes vão envelhecendo, se não forem canalhas, se tornam de direita, né? Tendência mais conservadora. Eu não vou falar nada, acho que essa imagem já diz tudo. Isso aqui é um caso. A dona Jusilene, ela não tinha contado pra quem dividia a cela com ela porque ela tava sendo condenada. Quando a turma descobriu porque ela foi condenada, foi pelo Rio de Janeiro, ela recebeu isso daí, né? Esse tratamento, você consegue enxergar aí como é que tá o olho dela. É isso que tá acontecendo no Brasil. Quando passar esse período, vai ter gente que eu nunca mais vou conseguir comentar. Por bem ou por mal, eu nunca mais vou conseguir conversar com determinadas pessoas. Pelo posicionamento que elas tiveram durante o que estava acontecendo, sabe? São linhas assim que, ó bicho, não é sobre esquerda e direita, sabe? Não é sobre o ser humano. É sobre o ser humano. E aí vocês estão vendo esse tipo de coisa e tem gente que fica aí pagando de louco como se tudo tivesse na maior normalidade possível. Um exemplo é o Ciro Nogueira, que cada dia eu suporto menos este cara. Dá pra nascer alguém mais oportunista. Fui lá na Globo ontem. Aí vai lá o Otávio Guedes. Como parlamentar experimentado, o senhor acredita que está na hora de começar a refletir e ter alguma punição ao que o Ulisses Guimarães chamava de bancada do hospício? O Pedro Figueiredo trouxe aqui a informação. O presidente da Câmara foi impedido de chegar à cadeira por um deputado que botou a perna, atravessou a perna e falou, daqui você não passa. Sim, não está na hora de começar a punir, repito, usando os termos do Ulisses Guimarães, a bancada do hospício? Não chegou a hora, não. Já passou da hora desse tipo de comportamento ser punido. E esse tipo de comportamento nós vemos aonde? Nos extremos.
Né? Só que acontece que depois que acontecem esses problemas, esses extremos que hoje se matam, se unem para defender esses malucos. E isso não pode mais acontecer na nossa democracia. Né? Você vê que depois vão para o Conselho de Ética e fazem os acordos lá na calada da noite para defender e inocentam essas pessoas, e fica por isso. Eu acho que já passou da hora de nós punirmos esse tipo de comportamento, seja na Câmara ou no Senado. Esses extremos, né? A Etsuki pergunta: quem são, Ciro Nogueira, esses extremos? Alguém afasta esse bosta do Bolsonaro. Pois é, né? Foi um dos primeiros a ir lá. Será que foi aleatório? O que Ciro Nogueira foi fazer lá, né? Rapaz, nesse momento de fragilidade de Bolsonaro, a turma tá toda indo lá fazer a procissão, né? Vou fingir que eles só estão indo lá pra ver se o Bolsonaro tá bem. Vou fingir que eles só estão indo lá pra ver se o Bolsonaro tá bem. Não tem nada a ver com 2026. Aí o Renato responde aí, né? Sobre os extremos do Ciro Nogueira. Senador, como bom representante do Centrão, o senhor repete o roteiro de sempre. Cria uma equivalência artificial entre extremos. Bolsonaristas e petistas são a mesma coisa. Condena condutas lamentáveis segundo a régua moral da Globo. E é curioso, a gente vai falar sobre isso. A gente vai ver o que a Globo já falou no passado, quanto outras pessoas obstruíram o Senado. E propõe uma punição seletiva. Porque essa fala aí, toda pomposa, né, do alto do seu decoro parlamentar, nunca aparece quando é o PT. Esse expediente tem servido para criminalizar um lado e blindar o outro. O discurso de pacificação funciona bem na TV, mas na prática, adia o debate sobre a anistia dos investigados e condenados do 8 de janeiro. É mais fácil falar em punir do que enfrentar processos repletos de excessos, desproporcionalidades e vícios apontados por juristas e entidades. Enquanto denuncia acordos na calada da noite, o verdadeiro acordo é o silêncio sobre a anistia. Não se trata de proteger malucos ou extremos, mas de preservar o devido processo legal. Então, além dos chavões, o que o senhor tem a dizer sobre a anistia? Nada, né? O Ciro Nogueira não tá nem para anistia. Mas vamos falar do Ciro Nogueira. Quem são os 40 senadores que assinaram o pedido de impeachment? O número de senadores para o impeachment de Moraes vai a 40, né? Isso aqui foi do dia 6. Aí ontem, né? Calma, dia 6 ainda, já pensei que era ontem. Ciro Nogueira tá ali, né? O Congresso não tem voto para impeachment. Ele falou que ele não assinou, ele não vai assinar e ele não vai perder tempo com essa pauta. Bom, os votos realmente são 54, mas para abrir o processo, que era 41, foi alcançado ontem. A posição diz que tem gente de 41 assinaturas. Então, assim, Ciro Nogueira, se não quis ajudar, mas as 41 foram alcançadas. Eu sei que Ciro Nogueira assinando, não assinando, todo mundo assinando, o Alcolumbre disse que não vai pautar. Nem com 81 assinaturas eu pauto impeachment. Ai, é o Brasil, né? Acho que eles não esperavam também nada diferente. Enfim, vamos que vamos. PL, Novo, PP, União Brasil, PSD. Os partidos estão estão juntos para votar o fim do foro privilegiado e anistia nas próximas semanas. Que é uma coisa que a gente comentou ali no início, né? Mas vamos lá. Diante da questão do impeachment, do foro privilegiado e tudo mais, ontem a ex-jornalista da CNN, que agora não trabalha mais lá, a Basília Rodrigues, que até participou do canal Meio do Pedro Doria, fala o seguinte: bastidores. Ministros do Supremo afirmam que vão levantar o mercúrio contra o Congresso se o processo de impeachment avançar. A expectativa é que o processo mesmo aberto não seja aprovado. Caso contrário, magistrados destacam que podem dar andamento a julgamentos / investigações que estão pendentes contra deputados e senadores na Justiça. Vendo isso, né? Deve-se ou não pautar o fim do foro privilegiado? Os processos não andam por questões políticas? Cadê a técnica? Me fizeram acreditar que o Brasil é 100% técnico. Não tá bacana isso aqui. Nem foi aprovado e a turma tá falando que a PGR quer limitar a aplicação de alcance, né, do foro privilegiado. Rapaz, tá bom, né? Vamos ver. Vamos ver. Mas também que o pessoal derrube tudo, né? Você vê que a turma realmente tá preocupada sempre com essa questão de foro privilegiado. Aí vamos voltar. Falar do papel da imprensa e narrativas. Ainda no dia 5, começa.
Bolsonaristas tentam golpe no legislativo para dar golpe no judiciário. Tudo é golpe, como diz ali o Evandro. Tudo é golpe, menos o aparelho judiciário para perseguir opositores e tirá-los do processo eleitoral. Viva a democracia relativa da esquerda. Aí você vem pro dia de hoje, já, 3 da manhã, os maiores golpistas do Brasil, a família Mesquita, dona do Estadão, fala do que eles conhecem muito bem. Golpismo explícito. A punição dos que sequestraram o Congresso a título de livrar a cara de Bolsonaro tem de ser exemplar, não se pode premiar com leniência quem atenta contra o funcionamento de um poder. Aí vai, ó, só o primeiro parágrafo. O país assistiu estarrecido. Você estava estarrecido? Eu não estava. Eu acho que a maior parte do país não estava estarrecido. Ninguém estava estarrecido. Ninguém ficou estarrecido. Ninguém, só vocês. Ao sequestro das mesas diretoras da Câmara e do Senado por parlamentares bolsonaristas que decidiram rasgar o regimento de ambas as casas, afrontar a Constituição e manchar a história do Congresso fazendo um refém de uma chantagem. Vem cá, quem já fez coisa muito pior rasgando a Constituição não foram os parlamentares. E eu nunca vi esse discursinho. Eu nunca vi. Que fuleiragem, hein? Durante mais de 30 horas... que não deveriam ter durado nem 30 minutos, os trabalhos legislativos foram suspensos na marra por uma súcia de deputados e senadores que puseram seus mandatos a serviço da impunidade de Bolsonaro. O que se viu não foi nada menos do que uma nova tentativa de golpe. Ave Maria! No coração da democracia, pronto, novo golpe de Estado. Aí vem o mesmo discursinho, ó, você vê o carro do briefing. Golpe dos 2 dias no Congresso mostra sequestro como tática dos reaças. Rapaz, parece até que o Estadão copiou o texto do Reinaldo Azevedo, né? Porque esse aqui é de ontem, foi publicado antes. O Estadão copiou o texto do Reinaldo Azevedo. Ou foi o Reinaldo Azevedo que escreveu o editorial do Estadão? Aí vem Eduardo Braga, do MDB. Tivemos nesta semana a continuação do 8 de janeiro. Pronto. É o golpe do golpe. O golpe, pausa, 2 altos, já brincou de pega-pega, né? 2 altos, né? Vamos voltar agora, pega o golpe de novo, eita o golpe. Aí curioso que na mesma entrevista que esse exímio senador fala isso, ele disse que o MDB no Senado quer apoiar o Lula em 2026, oh meu Deus, a CNN chamou um petista. Petista não, que é o MDB, chamou um lulista pra falar sobre os eventos. Aí, eu pergunto pra vocês, brasileiros, e quem me entende na língua que eu falo, se bem que agora tem dublagem automática, né? Você que está me assistindo agora, como é que você se sente? Ou melhor, como você vê a imprensa? Observando que Estadão, Reinaldo Azevedo, Eduardo Braga tentam te vender a história que é um golpe de Estado, que é uma coisa que nunca antes na história deste país aconteceu algo similar. E você vê o Poder 360, que é do consórcio. Lembrando que Alcolumbre, crítico da atual obstrução, tomou a mesa diretora por 7 horas em 2019. Para garantir comando da casa em disputa com Renan Calheiros, o Congresso não se levantou até que sua manobra fosse exitosa. Mas como assim? Por que aqui não foi golpe de Estado? Por que aqui não foi um golpe contra a instituição? Aí você vê a Globo, dos nossos golpistinhas também. Olha que matéria sensacional, rapaz. A Fátima Bezerra, atualmente, né, governadora no Rio Grande do Norte, está ali sentada. A Gleisi vai aparecer nesse vídeo, mas eu só botei esse frame aqui. Aparece a Gleisi, aparecem nomes conhecidos. Escute isso daqui. Do PSB se juntou às senadoras que pediram quentinhas e almoçaram ali mesmo. Fizeram transmissões do que estava ocorrendo usando os celulares. Durante a tarde, senadoras como Cátia Abreu, do PMDB, se revezaram na mesa. Deputados de oposição também apareceram. As senadoras disseram que só sairiam de lá com a garantia que fossem votadas mudanças no texto para obrigar que a matéria voltasse para a Câmara para uma nova votação, atrasando assim a sanção presidencial. Só sai daqui quando mudar. Matéria da Globo.
Desligaram também as luzes do parlamento, como você vê aí. Na época já tinha celular, sabe? Deixa eu ver aqui um frame aqui que fique bonitinho. Esse filme aqui tá ruim. Eu vou botar aqui assim, ó. Dá pra ver. Enfim, tudo escuro, só vê uma luz lá no fundo. E aí, bicho, por que esse aqui podia? Porque é do PT, né? Porque era do PT. Aí esse é o momento que a imprensa não entende, né? Que eles mentem. Aí vem alguém da extrema direita e mostra para as pessoas o que já aconteceu no passado. E as pessoas ainda possuem a capacidade de raciocinar. Ela fala, mas peraí, quando é o PT, a imprensa aplaude. Quando é o PT, é de boa. Quando é o PT, não é golpe. Mas quando é para fazer com que senhoras de 62 anos de idade, que estão apanhando na cadeia, sendo maltratadas, torturadas, sejam soltos, aí a imprensa chama isso de golpe? Peraí, pô, o que é que a imprensa tá fazendo? O que é que tá acontecendo nesse país? Aí o povo vira da extrema direita, né? Outro caso maravilhoso, faz o L. E essa foto foi ele que colocou, viu? Ele tem orgulho de fazer o L, até porque ele é petista, deputado federal pelo PT. Ele acionou, né, o Raymond, ele acionou o Conselho Tutelar contra a Júlia Zanata. Porque a Júlia Zanata estava amamentando a sua filha, rapaz. Não pode. Aí você vê, né? A Thalíria Petroni tá ali fazendo o quê? O que é que a Thalíria Petroni tem no colo? É impressão minha ou é a filha bebê dela? É muita hipocrisia, né, gente? Rapaz, velho. Que viagem é essa, né? Que viagem é essa? Mas vamos falar rapidinho aqui das confusões internacionais. Curiosamente, e o Estadão garante que não tem relação com a foto, o jornalista que bateu a foto do Alexandre de Moraes fazendo o gesto obsceno foi demitido do Estadão. Que coisa, né? Mas o Estadão garante que faz parte aí de código de gasto, né? Austeridade fiscal do Estadão. É a austeridade fiscal do Estadão. É o tripé macroeconômico interno. Curiosidade. Aí a Folha de São Paulo ontem também conta que o Conselho do Ministério Público abriu um processo contra um promotor. Por quê? Porque ele xingou o ministro num grupo de WhatsApp. Pode, né? Olha a fala do cara. Vai ter que ser preso, né? Aí a Folha de São Paulo e o Globo, ambos publicaram aquelas matérias padrões. Olha, a justiça está errada, mas Bolsonaro é um criminoso safado, viu? Aí, criminoso safado, vagabundo que realmente tinha que estar preso. A Folha colocou a manchete. Decisão de Moraes sobre Bolsonaro reforça a zona cinzenta entre lei e liberdade do juiz. Manchete sugestiva, né? E a da Malu Gaspar, escolhas de Moraes sobre Bolsonaro são mais guiadas por capricho do que por princípio. Essa da Malu Gaspar é de uma... Nossa, que matéria baixa. Aí só os seus fiéis, não sei o que lá, ainda acham que Bolsonaro não é inocente, ainda o defende, todos sabem que Bolsonaro é culpado, são fartas as provas. E aí fala do 8 de janeiro, mas assim, absurdo atrás de absurdo. Ontem também, curiosamente, a OAB publicou uma nota. É um padrão, mas foi menos descarado do que essas matérias da imprensa. O AB diz que não pode se calar diante de excessos, e defende pacto entre os três poderes pela pacificação do país. Que pacificação, cara? Vocês só querem não calar a boca, vocês não querem resolver nada. Mas enfim, notinha de repúdio, né? É necessário reafirmar que medidas penais, especialmente as que limitam a liberdade, devem ser adotadas com fundamento inquestionável e com pleno respeito às garantias constitucionais, inclusive o direito à liberdade de expressão. Eu acho que a OAB só publicou isso daqui porque o ex-presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, defendeu que o Bolsonaro tomasse, né, uma bala na nuca. Aí eles se sentiram mal para falar, não, a gente não é igual o Felipe Santa Cruz, não. A gestão do Beto Simonetti é diferente. A OAB não avalia a culpa ou a inocência de envolvidos, mas ela, para que sejam julgados de acordo com o devido processo legal, sem isso, abrem-se precedentes perigosos que podem amanhã atingir qualquer direção política e ideológica. Diz a nota. Tô tocado, né? Meu coração, meu Deus do céu. Aí quem escreveu um textinho mais curioso foi o Mário Sabino, que acho que tá perdendo a paciência com seus colegas de imprensa
No ritmo que tá, daqui a pouco ele vira bolsonarista. Acho que ele vai pagar a língua, né? Talvez ele esteja muito contaminado com o Maynard, ou talvez ele olhe aí que olha pro Cláudio Dantas, né? Tava comigo, bastou o Cláudio Dantas dar 2 gritos contra Lula, tudo mais, pô, já virou bolsonarista, né? Já ganhou até audiência. Talvez, vou seguir o caminho do Cláudio Dantas. Já percebi que a direita abraça qualquer um que grita fora Lula. O Simão Bacamarte da democracia brasileira. Em recente movimento da democracia nacional, Alexandre de Moraes irritou colegas, né, seus, ao decretar a prisão de Bolsonaro sem avisá-los. Ele recebeu recados via imprensa, como a nota da Folha, publicada anteontem, segundo a qual prisão de Bolsonaro irrita ministros do Supremo, isola Moraes e pode ser reconsiderada. É prática recorrente entre ministros do tribunal a de mandar recados via imprensa, assim como é hábito também que o ministro responsável por mandar o recado apareça depois para dizer que o destinatário da mensagem conta com total apoio dele e dos outros. Todo mundo te apoia. O ministro prendeu Bolsonaro à sua maneira discricionária, para dizer o mínimo, porque acha que pode tudo. Inclusive emitir ordens de censura nebulosas que lhe permitam atuar nas zonas de sombra deixadas pelos seus despachos. A batalha entre os que pensam que cogitar um crime não é praticar um crime e os que creem que basta cogitar para ser criminoso foi perdida faz tempo pelos primeiros, entre os quais o que eu me incluo. Ele não acha que é crime? Sem que se precise acreditar que Bolsonaro é um democrata. A questão já deixou de ser essa. O que se tem agora é um ministro que passou a ter convicção de que é mesmo paladino da democracia brasileira, conforme a narrativa oficial, e que nessa condição heróica não tem de dar satisfação a nada e a ninguém, seja a Constituição, seja o Código de Processo Penal, sejam os próprios colegas de tribunal. As circunstâncias brasileiras também pouco importam para ele. Moraes decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro como ato de desafio ao seu nêmesis Donald Trump, em momento no qual empresários nacionais procuram conter o tarifaço do presidente americano, separando o aspecto comercial do político. Os maiores responsáveis pelas liberdades tomadas por Alexandre de Moraes são principalmente os demais ministros do Supremo, que tem de se a ver com a personalidade incontrastável dele, e olha o que o Mário Sabino finalmente assume. Também cabe à imprensa grande dose de culpa ao ecoar estridentemente a narrativa oficial. Você devia, Mário Sabino, como você colocou aqui, né? Entre os quais eu me incluo, você devia colocar aqui a narrativa oficial, vírgula, entre os quais eu me incluo. Vai esquecer o que você fez no antagonista. Vai esquecer do papel do antagonista, né? Não dá, né? Não vamos aqui brincar de louco. Aqui estamos, portanto. Diante desta quadra inesquecível da história nacional, um amigo meu fez uma comparação magnífica. Moraes é Simão Bacamarte, personagem de O Alienista de Machado de Assis. Relembro. O Bacamarte, né, médico e cientista, abre o Hospício Casa Verde e Itaguaí. E ao observar o comportamento dos habitantes da cidade, classifica quase todos os habitantes da cidade como loucos. Até que ao questionar os limites entre sanidade e loucura, ele conclui que louco é ele, por não perceber que a norma é loucura e a sanidade é exceção. Simão Bacamarte dá alta, então, aos seus pacientes e se interna no hospício que abriu. Troca-se loucura por democracia. Talvez Alexandre um dia se dê conta que, ao considerar tanta gente antidemocrática e ao atropelar a Constituição a pretexto de defender a democracia, o antidemocrático é ele. Sobre a questão, a gente comentou no vídeo ontem, né? Ela falou, vou regulamentar a mídia, se não quiser que vá embora, que eu sou brabo, falando lá para enganar a militância. Professor Nildorix, membro da Revolução Socialista, né? Acho que ele é de esquerda. Revolução Socialista. Mr. Geraldo Alckmin. O vice anuncia agora no Jornal Nacional que Big Techs, terras raras, tudo está na negociação. Esse vídeo tucano é tão entreguista quanto Lula. Alguém da Silude tá ralando isso no Jornal Nacional, né? Tu acha mesmo que o Lula vai peitar as Big Techs? O Lula vai. Se vai. Oh, meu Deus do céu, velho. Quem se ilude com o discurso do Lula, que não percebeu que tem que olhar as ações concretas, tem que olhar onde estão, né, as verdadeiras movimentações por parte do governo. O Lula vai peitar porcaria nenhuma. E a gente tem a matéria que eu já comentei, né? O Dedé, a gente já falou lá atrás. O Dedé foi lá na terça.
encontrou com o Marcola, né? Que é o chefe de gabinete do Lula. Ele não fala nada do judiciário não, viu, gente? Que viagem, viu, essa matéria. Que viagem. O Dedé é demais, viu? Eita, que o Dedé é demais. A Globo News levou o Roberto Azevedo, que era do MC, contratado aí pela turma da da área privada, né? Empresários, para tentar negociar com as tarifas. E a Atsuki bem escreve, né? Nesse caso do Brasil, nós temos uma dimensão política muito grande, muito importante. A gente não pode ignorar essa dimensão política. Acho que o Azevedo já está cansado de explicar isso. Mônica, tudo depende da maneira como você apresenta as coisas, né? Da narrativa. A narrativa, nós temos, nesse caso de Brasil e Estados Unidos, nós temos uma dimensão política muito grande, muito importante, né? Então a gente não pode ignorar essa dimensão política. Ela é diferente da dimensão política que existe entre China e Estados Unidos. É diferente das relações políticas ou da dimensão política da relação entre Estados Unidos e Canadá ou Estados Unidos e México. É diferente. Então tudo depende muito da forma como nós apresentamos os nossos movimentos, as nossas ações. É natural que, nesse momento, os países, o Brasil, sem dúvida, esteja procurando mitigar os riscos e os efeitos do tarifácio. Então, buscar outros mercados, procurar outras parcerias comerciais, outros espaços de cooperação econômica, isso não é apenas natural, isso é esperado, né? Qualquer país, em sã consciência, estaria adotando uma estratégia de diversificação. Agora, se você adota essa estratégia de diversificação com um discurso antagônico, de dizer não quero mais fazer negócios com esse país aqui, eles não são mais parceiros confiáveis, eu agora vou fazer acordos com aqueles que são mais próximos, aqueles que não sei. É um discurso muito ruim. Pois é, né? Não vai chegar a lugar nenhum, aí se depender de Lula. E aqui, basicamente, chegando nos finalmente, eu tava pra fechar o vídeo hoje. Eu passei no Twitter ver essa postagem, né? A Embaixada dos Estados Unidos repostou o oficial sênior, né, do Departamento de Estado, a tradução oficial da Embaixada, né? O ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Seus flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Magnitsky determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto. A André Luiz, do VBTR, comenta: manifestação completamente inaceitável? Já passou da hora do Itamaraty dar uma resposta a esse tipo de descalabro? E é bom para certo tipo de direita e de esquerda entenderem o real significado do Tio Sam. O André se coloca como um nacionalista, só dessa forma. E é o danialismo cultural, que não é um bolsonarista, também se coloca meio como nacionalista. Eu vejo que o nome que ele defende até para 2026 é o Caiado. Ele fala o seguinte, ó: se sua mãe estiver sendo assaltada e aparecer um americano que deu um corretivo, né, no criminoso que está assaltando tua mãe, você vai ficar ao lado do assaltante para defender a soberania dele de poder roubar, já que ele é um compatriota? Não, como assim? Deixa o assaltante aí em paz. Você tá entendendo o que ele tá tentando falar, né? Enfim, não vou explicar muito isso mais não, que já tá o suficiente. Enfim, deu tempo de comentar sobre tudo que tinha planejado. Vamos ver, né? Ainda tem assuntos em aberto que, se a gente não comentar em vídeo, vai parar no Atlas. Em especial a questão da Vaza Toga, né? Que teve aí audiência ontem. E a própria matéria em si, né? A matéria original lá do Agop Schellenberger, o Eli Vieira também. Mas por hoje é isso. Vou mandar pra vocês os vídeos que eu dei play. Vou procurar o vídeo do Polon, eu sei onde é que tá. Vou mandar pra vocês dar uma olhada lá. Assista lá, o vídeo do Polon. Sabe? Por mais deputados com esse tipo de comportamento. Parabéns pra oposição. De verdade. Quando vocês querem, vocês conseguem se organizar. O provado é agora, né? Acho que essa foi a maior movimentação da oposição desde 1º de janeiro de 2023. Foi um conjunto de fatores, né? Tudo acontecendo. Brasil lá fora, pressão interna, audiências, gente até se acorrentando, o pessoal se acorrentou, né? Mas é isso. Como eu sempre digo, se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passar membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpai.com, sem BR.
Vejo vocês amanhã. Fiquem com aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!